O Papo na Varanda 013 dessa semana está imperdível e mais democrático do que nunca. E bate um papo com o enfermeiro e empresário Eric Eloy. Assista! Bom, amigos que acompanham o nosso trabalho, estamos aqui em mais um Papo na Varanda 013, meu convidado da semana aqui, enfermeiro e empresário Eric Eloy, cara. Ele desceu a serra, né? Fez o contrário aí do João Ramalho, né? Ele desceu a serra sentido litoral para conversar com a gente sobre enfermagem, sobre o mundo empresarial, da área médica também, e para falar também sobre o cenário político que a gente está vivendo e quais as perspectivas que a gente vai ter aí nesse ano tão decisivo que é 2022. Seja muito bem-vindo, Eric. Vamos brindar a sua presença. Seja muito bem-vindo ao Papo na Varanda 013, guerreiro. É um prazer estar aqui, guerreiro, com você e, sem dúvida, os amigos são a família que nos escolhe. Quando você me convidou, eu prontamente já me coloquei à disposição e, cara, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Faço questão de descer sempre que você precisar, porque o nosso papel, que é muito curto nesse mundo, é disseminar boas práticas, boas relações, consolidar e abraçar os amigos, porque o abraço é uma coisa tão valiosa, mas tão valiosa, que não consegue se calcular em real. Então eu estou aqui à sua disposição, podemos tratar de qualquer assunto que você quiser e que você determinar, porque o pedido de um amigo é mais que uma ordem judicial, a gente cumpre. Olha que legal, cara. Obrigado mesmo, obrigado por você estar aqui com a gente. Estamos aqui no litoral. O Eric é um empresário aí no Grande ABC, em São Paulo, né? No estado inteiro. No estado inteiro. E ele abriu espaço na agenda dele para conversar com a gente, para trocar uma ideia sobre o cenário atual, sobre o mundo da enfermagem. E a gente que passou pela Covid-19 aí, a pior crise humanitária, né, da humanidade, a gente tirou várias lições, né? E esse bate-papo aqui com um enfermeiro, com um cara que tá na linha de frente aí, que conhece, né, os detalhes dessa profissão, que precisa ser reconhecida, precisa ser valorizada, precisa ser homenageada, não é só bater palma não, a gente precisa valorizar esses profissionais financeiramente também. Então, Eric Eloy nasceu em Santo André, olha só que legal, Nostalbartira, que eu conheço muito bem também, porque eu nasci lá também, no bairro da Vila Santo Antônio, 41 anos, pai da Ana Clara e casado com a primeira namorada. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua infância, Eric, para os nossos seguidores aqui da Voz do Povo e do Papo na Varanda 013, cara. Eu acho que, como a grande maioria do povo brasileiro, guerreiro, a gente teve uma infância sofrida, né, que nos fez chegar onde a gente está hoje. E uma infância que a gente teve que tomar decisões. Então a gente tomava decisões nas escolas, a gente tomava decisão na rua, tomava decisão no bairro, e a gente não tem muito tempo e nem condição de tomar decisões e voltar atrás. Então, eu imagino que você também tenha nascido no Bartira, né? Eu nasci e sou, na verdade, o terceiro filho de 5. 2 vieram a óbitos, que eram meus irmãos gêmeos, e aí, por receio de o terceiro filho vir a óbito, a minha mãe, e também por questão financeira, entregou para a avó criar. Aí eu tive, eu diria que a tarefa divina de morar um pouco em Alagoas, em Rio Largo. Morei lá dos 20 dias de nascido até mais ou menos os 7 anos, e depois eu fui morar em Jaboatão dos Guararapes, que é Pernambuco. Conheço, né? lá, Pernambuco. Morei lá tinha um porto muito importante, Porto de Suape, que hoje está fechado. E durante muito tempo, acho que de 2006 até 2005 até 2013, era uma grande produtora, como o Santos também foi, né, e ainda é, de navios, né, de serralheiros, tubulação naval, montadoras dessas empresas aí navais, né? Dessa logística, tudo ali, o Porto de Suape, né? Isso. É verdade, equivalente ao Porto Santos mesmo. E aí, tá desativado isso? Infelizmente, com a crise de 2016, 15 e 16, a gente esteve lá, sempre costumo ir nesse meu município,
uma massa de trabalhadores de todo o Brasil que foi atraído para essa indústria que pagava muito bem, todos largados lá em favelas, desempregados, passando muita necessidade. Nossa. E aí com 13 anos eu voltei para Santo André, fui morar lá com meu tio, que foi quem me abraçou, né? Eu vou falar agora que a minha heroína é minha mãe, que é meu pai e mãe, foi tudo para mim, para minha irmã, para meu irmão. Como que é o nome dela? É a dona Valderez. Dona Valderez. Guerreira, hein? Criou a gente varrendo rua, trabalhou por 18 anos na Vega Sopave, alimentando a gente, e graças a Deus, hoje, né, a gente tem uma condição de enxergar um mundo mais amplo. Mas eu fiz essa ponte, Guerreiro, porque Santos me lembra muito Jabotão dos Guararapes, Pernambuco, né? Lembra mesmo, né? Vocês conhecem lá como Porto de Galinhas, né? Mas na verdade é município de Pujuca, município de Pujuca, Cabo de Santo Agostinho, Jabotão dos Guararapes. Então naqueles 3 municípios eu vivi parte da minha infância vendendo picolé na praia, né? Pescando. É muito bonito ali, né? É lindo, é maravilhoso. Essa vida caiçara aí, vendendo picolé, pescando. Pescando, nadando. O que dói na gente é a desigualdade, né? Então a gente tem um mar maravilhoso, uma pegada Caribe, e tem de uma casa do lado famílias passando fome, e na outra casa famílias passando as férias num apartamento milionário, numa casa milionária, num condomínio milionário. Então isso toca muito a gente que vem de baixo, né? E aí, Guerreiro, eu em 96, 97 já estava militando politicamente, participando dos movimentos estudantis, secundaristas, universitários. Conheci minha companheira, né, que é a primeira e a única que tem capacidade de aguentar esse fardo. Ela tá assistindo, ela vai assistir com certeza, né? Manda um abraço para ela. Patroa, obrigado por me aguentar por 25 anos. Muito obrigado por tolerar a minha veia, que é uma veia cristã. Aquela veia de quem se doa pelo outro e de quem acredita. Que olhando no horizonte a gente consegue, quiçá, observar os desafios da vida e seguir numa vida que seja inspiradora para milhares e milhares de pessoas. Com um país mais igual, com mais empregos, com mais dignidade e com muita saúde e educação. Porque saúde e educação, Guerreiro, é a base para que a gente tenha uma sociedade melhor em todos os sentidos. É verdade. Sem professora não tem enfermeiro, não tem engenheiro, não tem médico, né? E sem saúde a gente não tem sentido, porque você não tem esperança de ter uma vida melhor, fazendo o que você escolheu pro resto da sua vida, pro final da sua vida, sem saúde. Então esse é o meu objetivo de vida, e graças a Kelly, né, graças a minha companheira, eu tenho condição de sonhar com esse Brasil melhor, porque ela me ajuda, ela não é metade, né, ela é 90% de mim. Olha que declaração de amor, né? É importante isso, né? O Eric casou com a primeira namorada e permanece casado, né? Esse é o bonito da história. Lembrando para vocês aí que vai ter cachorro latindo, talvez o carro do ovo passe aqui também, mas esse é o objetivo. É um papo na varanda, trazendo personalidades, pessoas que têm algo para contar pra gente aqui. Nessa varanda histórica de 1932, aqui em Santos. E hoje a gente está recebendo aqui Eric Eloy, enfermeiro, empresário, falando um pouco da sua caminhada. E aí, depois você morou ali naquele paraíso, né? Que é o litoral ali do Pernambuco. E você voltou para Santo André, né? Voltei para Santo André. E em Santo André, você trabalhou do que, assim? Como a gente não tem pai e nem trimônio, né, a gente tem que trabalhar cedo. É verdade. Né? Então, quando a minha mãe, quando eu tinha 12 para 13 anos, minha mãe trabalhava na Electrolux, que não é Electrolux de luz, é uma empresa terceira que prestava serviço para a GM. Minha mãe era copeira. E aí ela me arrumou um emprego de engraxate. Então eu vim para cá com um emprego quase garantido. A gente estudava e trabalhava meu período de engraxate na GM. Eu não sei se esse projeto tem ainda, mas espero que sim, porque graças a esse trabalho, né, essa capacidade de produzir riqueza, para comprar naquela época era o meu tênis, era o meu chinelo, era o meu óculos de sol, o meu boné. Com 15, 16 anos a gente trabalhava até de sábado, né? E sábado era o dia mais cheio do Lava Rápido. A gente chegava a lavar 60 carros num dia. Sábado é corrido mesmo, né? E aí o engraçado é que você com 16, 15, 16 anos, você sai na sexta-feira, se diverte, e aí no sábado você tá inteiro para lavar o carro, para fazer todo o trabalho, é uma coisa, né?
Maluca. Eu trabalhei na Lava Rápido também. Eu trabalhei no Macaca ali na Vila Pisa e trabalhei na Vila Humaitá ali no Zacarias. Tem até hoje esse Zacarias aí, ali na Querocílio ali. Eu sei essa vida aí, viu? Vida difícil. Aí depois de lavador de autos, eu fui entregador de panfleto. Trabalhei na M33. Né? Quem é militar conhece aí, foi uma empresa do Pompeu, que ficou ali na Dom Pedro, embaixo do viaduto, era a sedinha ali da empresa. Aí eu trabalhei dos 18 anos, também já registrado, até mais ou menos uns 20 e poucos, né? Aí depois eu fui para enfermagem, aí eu fui estudar para ser auxiliar de enfermagem. Entendi. Né? Porque a enfermagem é uma coisa engraçada. Você não escolhe ser enfermeiro ou ser da enfermagem. A enfermagem te escolhe. Mesmo que você escolha porque você está precisando de um dinheiro, né? É um trabalho muito pesado. Ser humano tem dor, mesmo com a mesma doença, a dor é diferente. Ser humano tem jeito diferente, cheira diferente, né? E aí eu fiz auxiliar de enfermagem no Polígono, que ainda existe até hoje em Santo André. Polígono, Fiz Polígono. Fiz auxiliar de enfermagem, fiz técnico de enfermagem. Aí, quando eu terminei o auxiliar de enfermagem, graças a um grande amigo, o Newton Lorandi, eu entrei na fundação da medicina do ABC. Certo. Trabalhei lá até 2007. Né? Tem uma coisa que é muito importante dizer, que em 2006 a gente teve os ataques, né? As grandes rebeliões. Parou o país, né? O estado de São Paulo, né? E aí eu, como auxiliar de enfermagem, morava perto em Santo André, o Hospital Mário Covas era em Santo André. Eu fiquei vários dias virado porque vários setores, clínica cirúrgica, clínica médica, laboratório, emergência, faltavam funcionários. E aí os caras não conseguiam compor, porque eram incêndios e tal, então eu fiquei quase 3 dias, 48 horas, quase 3 dias, né? Quase 60 horas, virado de plantão no Mário Covas, para cobrir, né, os setores onde os colegas não chegavam por conta dos ataques a ônibus, da morte das policiais. Ninguém conseguia circular, né, os coletivos sendo incendiados. E naquele momento, Guerreiro, eu senti uma coisa muito forte dentro de mim, porque eu acho que o papel do Estado não é abrir exceções. Né? E naquela época o governo do Estado de São Paulo parou tudo para negociar, né, com os líderes da facção criminosa essa paralisação da rebelião. E ali eu fiquei meio que indignado, porque eu sempre imaginei que o Estado tem um papel de ser, né, justo para todos. E aí, beleza, segue a vida. Fiz a faculdade, na época era a UniA. Eu lembro também, ali na Senador Flacker. Senador Flacker. Me matriculei para fazer enfermagem, queria agradecer inclusive aqui o professor Dr. Fiuza, que sempre foi um mestre para mim, e durante muito tempo foi o único funcionário do Estado no IML de Santo André, que era o IML que atendia o ABC inteiro, um único enfermeiro. Nossa. Né? Então você imagina. É verdade, Mauá, todo mundo no ABC. Ribeirão, Rio Grande, então foi meu professor, né? E o enfermeiro, é importante falar isso, antes da pandemia, que não acabou ainda, ele sempre enfrenta os gargalos da sociedade. Então na década de 90, eu lembro que o professor Fiuza me falava, enfrentavam os grupos de homicídio, de extermínios em São Paulo. Então, os esquadrões da morte. Isso, ali, né? chegavam milhares e milhares, dezenas e dezenas de corpos no IML pro enfermeiro, pro necrologista fazer os exames e identificar a causa-morte. Né? Então, o enfermeiro, o profissional da saúde, ele muitas vezes é o ponto final da vida, né? Mas ele também é o ponto inicial da vida, porque a gente também trabalha em maternidade, que é o que eu faço hoje. Então, terminei o curso de enfermagem, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou enfermeiro. Graças a isso eu consegui montar uma empresa. Sou pós-graduado em oncologia, né, que é uma patologia que vem crescendo aí cada vez mais. As pessoas vêm se alimentando ruim, mal. A gente tem um problema de poluição. É isso também. É o meio ambiente e a alimentação. É a interferência do homem. Do homem. Por exemplo, em Santo André a gente tem um problema com o polo petroquímico. Então a gente tem uma taxa de índice de câncer gigantesco nos bairros que são em torno do polo. É importante gerar trabalho e renda? Muito importante. Riqueza para o município? Muito importante. Mas a pergunta é, o debate entre você ter a sua saúde e você ter o seu dinheiro, ele precisa ser muito bem feito. Infelizmente a população muitas vezes não tem condição de fazer esse debate. E a gente vem pecando porque a gente não tem representantes políticos e nem profissionais que tenham a percepção, a sensibilidade de fazer, por exemplo, o que você faz, Guerreiro.
que é trazer personalidades aqui para discutir assuntos diversos, para que a gente dissemine e divida o conhecimento com todos. É verdade mesmo. A ideia é essa. Ele está falando do polo petroquímico em Santo André, o maior índice de tireoide, né, que principalmente ataca as mulheres aí, é ali em torno do polo petroquímico ali. E aí isso está desenvolvendo também várias doenças respiratórias na população. E isso não é discutido, você vê, não é discutido. Tem uma discussão na Câmara de São Paulo, no município de São Paulo, né? De uma maneira mais séria, né? Mais séria, mas infelizmente não tem densidade na mídia brasileira, não tem interesse pelo grande público e pela grande mídia, e nem pelos representantes locais, porque a gente podia começar esse debate na Câmara Municipal de Santo André, na Câmara Municipal de Mauá, em São Caetano, que são os grandes afetados pela fuligem. O impacto está ali, é verdade. Pela fuligem e pela poluição. Então, por que não fazem isso? É uma pergunta, Guerreiro, que graças ao seu espaço aqui a gente vai responder. Que fica no ar, né? Por que o vereador não quer debater a poluição? Por que o vereador e o deputado não quer debater a questão do aumento do índice de cancerígeno naquela população daquela região? A poluição dos rios, da represa, né? A invasão da população que não gostaria de estar morando em área de proteção de mananciais, mas está lá, poluindo a água que a gente bebe. Então, debates como esse tem por trás grandes interesses que normalmente, infelizmente, se resumem muitas vezes à questão financeira. E a gente está aqui para a gente fazer com que esse debate avance. Avance graças às redes sociais, graças ao seu público sem engajamento. Verdade. E à sua coragem. Nós estamos aí para isso. Se ele está falando de doações eleitorais, de interesses financeiros, que acabam deixando a saúde pública de lado, né? Por interesses financeiros, viu? Vocês que estão acompanhando nosso trabalho aqui, tanto no Voz do Povo, no Papo na Varanda, infelizmente tem isso sim, né, cara? E aí, Eric, você lá em Santo André trabalhou em Lava Rápido, trabalhou de engraxate, foi picado, né, pela mosca da enfermagem. E como é que começou a sua carreira, né? Estudou na UniA, teve contato ali com o seu professor que te inspirou. E como que você foi pegando gosto pela enfermagem? Qual foi a sua primeira experiência quando você se deparou com esse cenário da enfermagem, que não é um cenário fácil, não. Não, Guerreiro, muita dor e sofrimento, né? Eu entrei no Hospital Mário Covas para trabalhar na clínica cirúrgica, né? Exatamente clínica cirúrgica 2. Né? E a enfermeira Eliette, né, que é uma pessoa muito especial na minha vida, foi minha primeira chefe. Minha primeira chefe. E aí, olhando para ela, né, eu aprendi muito, porque quando a gente vai para a enfermagem, a gente vê as pessoas sofrendo. Né? Então, a clínica cirúrgica, o Hospital Mário Covas ainda é, né, mas não pelo motivo certo, mas era um hospital referência no estado de São Paulo em tratamento de alta complexidade. Então, para ter uma ideia, os clubes de futebol operavam seus atletas de alto nível lá. Para você ter ideia de uma especificação única, de uma especialidade única, né? A ortopedia. Mas lá também, na década de 90, era referência em tratamento oncológico. E aí a gente, na clínica cirúrgica, recebe esses pacientes que vêm, que são os filhos dos nordestinos que estão aqui, em São Paulo, passar em médico, fazer exames, né? E aí eles vêm para várias partes do estado de São Paulo, e como era referência, a gente atendia muito isso. Entendi. Eu falei aqui no começo da conversa que eu fui criado pela minha avó. Né? Então eu tenho uma relação, eu até me emociono, uma relação muito forte com a terceira idade. Né? Com os idosos, com as pessoas que são realmente responsáveis pela nossa existência, pela nossa vida, pela nossa forma de compreensão de mundo. Né? E aí eu fiquei nessa clínica cirúrgica 2. A gente recebia muitos pacientes lá que faziam cirurgias, a gente fazia muita laparotomia exploradora. O que é? A gente faz uma bateria de exames do paciente, né, e desconfia, por exemplo, que ela tem um câncer. Infelizmente no Brasil a gente não investe em saúde preventiva, em saúde primária. A gente que está aqui, você, né? A pergunta é, você já foi no médico esse ano? Esse ano, por incrível que pareça, eu fui. Fui fazer exame de próstata. Parabéns. E doar sangue. Porque você é exceção. Nós somos exceção. A grande maioria da população brasileira não vai no médico. A maioria, principalmente homem, né? E aí a gente pega muito esses pacientes que estão com câncer avançado, com 70 anos, 65 anos. E como a gente não tinha essa tecnologia antes da década de 90 no Brasil, peguei muitos pacientes que chegavam lá, a gente fazia laparotomia exploradora, e infelizmente tinha que fechar o tórax desse paciente e aguardar
e fazer com que esse paciente tivesse uma vida de qualidade, sem entendi. dor. Já estava desenganada, igual dizem aí, né? Isso. E isso me consumia, mas me fazia com que eu me encontrasse. Né? Então a enfermagem para mim é a minha forma maior de vida e de demonstrar que eu amo pessoas e eu amo a vida. Então graças à enfermagem eu entendi que eu sou totalmente contra armas. Entendi. Graças à enfermagem eu entendo que a gente não pode de forma alguma, nem em nenhum contexto, agredir a companheira, os filhos. Né? Então a enfermagem me deu o sentido maior de ser o que eu sou hoje. Né? Então eu sou hoje enfermeiro com todo orgulho possível e impossível, né? Porque ser enfermeiro é ser marginalizado no Brasil, 85% dos profissionais são mulheres, as mulheres ganham 30% a menos do que os homens na mesma profissão, seja na enfermagem, na administração, na contabilidade, no direito. Então ser enfermeiro é ter... uma grande parte desses profissionais que são homossexuais. Então a gente vê hoje exemplos gritantes de violência contra a vida pela opção sexual das pessoas ou pela condição sexual das pessoas. Então eu aprendi com a enfermagem que eu tenho que todos os dias aprender a caminhar e evoluir. Mas que uma coisa é fato. Se qualquer coisa que eu faça atente contra a saúde, contra o bem-estar e contra a vida de um outro ser humano, eu não sou mais enfermeiro. Então ser enfermeiro para mim é isso. É ser marginalizado e não marginalizar. É ser torturado e não torturar. É ser assaltado e não desejar que o assaltante leve um tiro. Porque quem está no hospital vai receber o assaltante baleado num leito e o policial baleado no outro leito. É verdade mesmo. Então a gente precisa defender a vida. É sofrer e não fazer com que o outro sofra. Porque daqui a pouco a gente... imagina que a gente entra nessa questão da pandemia. Né? Mas é o que eu estava falando. A gente, em 2006... Eu estagiava técnico de enfermagem no Heliópolis, né? E o Heliópolis é uma das maiores favelas do estado de São Paulo. E várias vezes no meu plantão de estágio, à noite, chegava lá vários bandidos armados falando assim, ó, socorre meu companheiro, socorre que é meu amigo. E o cara com uma arma. Olha só, pessoal, olha a situação que os enfermeiros enfrentam aí nos hospitais públicos, né? É uma rotina de violência, né? E aí chegavam assim, exigindo... Arma na cabeça, arma na cabeça do médico, arma na cabeça da enfermeira. Falei, tu precisa socorrer o cara. Se o cara morrer, a gente vai matar vocês. Mas assim, a gente não era responsável direto e tampouco indireto do cara ter entrado num confronto, ou ter ido assaltar alguma coisa, outra coisa, levar lá 3 tiros no peito, 4 tiros no peito. Né? Fora essa violência, que é a violência mais simples e direta do criminoso, né? Tem a violência da remuneração, da condição de trabalho. Você tem que salvar uma vida sem um scalp, né? Sem um equipo para passar um soro, muitas vezes sem o soro, sem a medicação para prescrever. E aí você imagina, essa pressão na cabeça, que é um 38, a pressão de não ter os equipamentos e os materiais, que hoje é a mesma coisa, né? A gente só teve uma nova oportunidade de mostrar para as pessoas que a enfermagem, que os profissionais de saúde, que a vida é mais importante que os outros bens por conta da pandemia. Mas a gente continua sofrendo. O Brasil é o país que mais morreu profissional de saúde durante a pandemia. Olha que triste, né? Quer dizer que esse contato seu com a enfermagem, com esse meio médico, assim, te humanizou um pouco mais? Te deixou um pouco mais empático, assim? É isso? Acho que talvez... Eu diria que combater um pouco a natural vaidade do ser humano. Então, quando você chega no hospital com uma doença, com câncer, a vaidade fica pra fora, né? Tira a aliança, tira o relógio, tira a camisa, tira a calça, tira a calcinha, tira a cueca e o sutiã. Tira a dentadura. Coloca esse avental aqui, né? E a gente dá um lacinho atrás das costas, e a gente coloca você deitado no leito, e aí você pode ter 1 bilhão na conta bancária ou 0 na conta bancária. Então a saúde, a enfermagem, principalmente a enfermagem, que você pode estar no melhor hospital do mundo, e fazer o melhor procedimento com o melhor profissional do mundo. Se você não tiver um enfermeiro para fazer com que essa recuperação e com que esse tratamento pós-procedimento seja bem feito, você vai perder todo o procedimento e, infelizmente, chega muitas vezes a perder a vida. Então a enfermagem é uma opção de vida, não é só uma profissão. É uma opção de vida mesmo, né? E aí, assim, diante desse cenário que você está passando pra gente, Eric, que a gente está aqui,
a gente vive uma outra realidade, a gente não sabe desse detalhe, dessa pressão que é, né, em cima ali da enfermagem, dos médicos ali, principalmente no hospital público, né? E a gente está vendo isso que você falou, né? Dessa violência aí, principalmente nas periferias, contra os jovens, contra os negros. E eles acabam também tendo que usar os hospitais públicos, a pressão aumenta ainda mais. Então, tipo assim, esse cenário que o Brasil está vivendo de desigualdade, de desemprego, acaba aumentando ainda mais, né, a carga em cima dos enfermeiros, dos profissionais da saúde também, né, Eric? Infelizmente, Guerreiro. E enfermeiro, a gente precisa lembrar que é gente, né? Então, a gente tem, infelizmente, em São Paulo, 41 mil, quase 40, um pouco mais de 41 milhões de habitantes. Para atender essa população de 41 milhões de habitantes, a gente tem em torno de 71 mil profissionais de saúde. 71 Destes, 85% são técnicos e auxiliares de enfermagem, 25% são enfermeiros. E aí você tem parteiras e tem doulas também, que são profissionais de saúde. Mas se você pegar para pensar, né, muitos enfermeiros, pela capacidade baixa do rendimento, trabalham em até 3 hospitais. Então o cara é concursado no município, concursado no estado e ainda pega um plantão no hospital privado para completar aí seus 4, 5 mil reais de salário. Aí você imagina esse profissional que é especializado em UTI. Sabemos que a Covid-19, a vacina que a gente está vacinado aqui, eu tomei vacina, todas as vacinas, todo mundo toma as vacinas. O único tratamento possível é internação e leito de UTI. Né? Os casos mais graves. Então, 85% da população do mundo pegará o Covid. Desses 85%, 5% desenvolverá a forma mais grave de contaminação pelo Covid, ou seja, precisará de um leito de UTI. Aí você tem um enfermeiro, né, no estado de São Paulo são 71 mil, mas se você tem um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, que é aquele cara que é especializado em UTI, porque UTI é um mundo diferente, né, do restante do hospital. É um mundo à parte, tudo é emergência, tudo é para ontem, né? Se você ficar sem virar um paciente a cada 2 horas, esse paciente vai desenvolver uma nova patologia, que a gente chama de úlcera de decúbito, popularmente chamada de escara. Para você ver a responsabilidade, e aí não importa, viu? A gente está falando aqui se está na saúde pública ou na saúde privada. Não importa. O cenário é o mesmo, né? Você internou lá, a dor é a mesma. Muda a cor do avental e a hotelaria. A hotelaria. O profissional é o mesmo, lembra que eu falei? Prestou concurso no estado, prestou concurso no município e pega o plantão no hospital privado. Por quê? Porque desses 71 mil profissionais que são formados no estado de São Paulo, vamos chutar alto, 1/3 tem especialização em UTI. É unidade de terapia intensiva. Porque é caro para se especializar, né? É caro, é difícil e não é todo profissional de saúde, enfermeiro, que tem a capacidade de atender 10, 15 pacientes e ter uma taxa de mortalidade de 3, 4, 5 pessoas por mês. Nós somos seres humanos. Então, o que acontece? Você vê aquelas pessoas indo lá, internando, indo pro tubo, morrendo. Você não tem uma... Ninguém é de aço. Ninguém é insensível. Fala, nossa, o Guerreiro tá aqui comigo hoje, internou comigo na UTI, entubei, cuidei dele, ele morreu. Mas o cara era meu amigo, o cara é pai da minha amiga. Ou tem gente que fica tanto tempo internado que você estabelece uma relação pessoal com essa família. Relação mesmo, E aí, esse enfermeiro ficou doente, pegou o Covid. Qual que era o protocolo inicial? Afasta ele por 14 dias e faz a testagem a cada 7 dias. O Brasil é o país que, por opção política, não testa os seus pacientes de Covid. Então o Estado não testou e não investiu em teste para testagem em massa. Porque a gente tem o diagnóstico como está a doença. Entendi. Né? A gente cuida dessa doença. Mas voltando para a enfermagem, esse cara ficou doente. Ficou 14 dias afastado. Nesses 3 hospitais que ele trabalhava, Guerreiro, quem vai ser o profissional que vai substituir ele com essa qualidade técnica? É muito difícil, né? Porque é verdade, né? Essa é uma realidade da enfermagem aí. A minha irmã, a Miriam, ela trabalha na farmácia também da AMI. E ela vive um pouco essa realidade, né? Porque ela prepara os medicamentos, né? Trabalha junto ali com a enfermagem. E ela fala que tem que ter 2 jornadas mesmo, senão o salário não paga as contas, né? Ainda mais tudo muito caro hoje, né? Não só hoje, né? A gente tem essa questão também. Imagina como que sai essa pessoa que pegou lá um plantão de 12 horas, né, no hospital, e ele teve contato lá com 15 pacientes. Aí deu banho em 3 jovens que caíram de moto, né? Cuidou de um jovem que está acamado, de uma senhora que está em cuidados paliativos. Como que sai psicologicamente esse profissional? Ele precisa ter um acompanhamento psicológico.
Precisa. Então a gente tem no Brasil um índice enorme de suicídios de enfermeiros, por conta dessa pressão. Por causa desse cenário aí, que a gente vê um cenário de guerra, né? Não é fácil mesmo. A guerra pra gente continua ainda, viu, Guerreiro? Ontem Covid-19, né? a gente teve mais de 35 mil casos de contaminados no Brasil e 127 mortos em 24 horas. Olha só, você que está assistindo aqui, tanto no YouTube, nas páginas aqui do Voz do Povo, a palavra de um cara da área, um enfermeiro, empresário do ramo, falando que a Covid-19 ainda é uma realidade ainda, né? Os casos estão aumentando, né, Eric? Está aumentando bastante. A gente tem no Brasil em torno de 70% dos leitos ainda são do SUS, né? Com a pandemia, as cirurgias de média e alta complexidade foram diminuídas muito pelo Brasil inteiro. Então, além da Covid continuar matando 100 pessoas por dia, que é a média, né? Então, que é uma média muito alta. É, muito alta. A gente ainda tem milhares de pessoas que morrem de acidente de trânsito, milhares de pessoas que morrem de homicídio. A gente teve agora recentemente a chacina, né, na Vila Cruzeiro, que eu queria aqui deixar registrado que eu sou totalmente contra a liberação do uso de armas, e a gente precisa apurar esse genocídio do povo preto e povo pobre, porque só se matam pessoas assim na favela. É um absurdo, né? É um absurdo mesmo, porque todo mundo tem direito a ser preso, viu? A responder criminalmente. Agora, assassinado, ninguém tem essa carta para poder sair matando pessoas aí. Independente do que fez, a justiça está aí para ser levada a julgamento, para ter direito, pelo menos, né, a ter um julgamento aí. E isso é muito interessante, Guerreiro, porque as pessoas falam, não, Eric, você não é enfermeiro, você é empresária. Não, na verdade eu sou um enfermeiro que empreende para sobreviver. E essa minha capacidade de empreender se deu com base na minha profissão. E essa capacidade de empreender me permite que eu esteja aqui hoje conversando com você. E que eu consiga ter esse pensamento complexo de coisas que o enfermeiro no dia a dia sofre. Não tem tempo, né? Porque o cara tá só trabalhando. Muitos estão de moto para poder facilitar o deslocamento, né? Ele vai do Jabaquara para Santo André, depois ele vai lá para Mauá. Eu conheço gente que mora em Santos e trabalha lá no ABC. Tem mesmo. O rapaz do SAMU aqui, que levou a minha mãe, ele mora em Santos e trabalha lá no ABC. Ele faz 2 hospitais. Então, Guerreiro, a gente tem no Brasil, e aí não são só os enfermeiros que sofrem, né? Porque a gente tem no Brasil um problema histórico, que a mão de obra nunca é valorizada. Nunca foi valorizada. Então o médico é pouco valorizado, o enfermeiro, o metalúrgico. Né? Então a gente tem que entender que a culpa da chacina do Rio de Janeiro, por exemplo, não é da polícia. É só um sintoma. A culpa e a causa disso é a ausência de políticas claras, né, que fazem com que as pessoas tenham consciência de que ela está indo trabalhar, de que ela está indo exercer sua função e qual que é o papel dela central. E aí muitas vezes esses momentos são momentos usados pela pressão social, pela pressão econômica, pela pressão do desemprego, pelo incentivo do governo federal, pela violência, né, que a gente vê... Parabenizando até os policiais, né? Mas a gente vê também que no Texas a gente teve o mesmo problema. Liberou o armamento. Então a gente precisa avançar na discussão política para fazer com que as pessoas compreendam e tenham a capacidade de olhar 360 graus e entender que o outro tem o direito e esse direito é importante até onde começa o teu direito. Né? Então a gente tem hoje um problema no Brasil que é um problema de identidade. A gente precisa ter, de novo, 3,5% do PIB é investido em saúde pública. Né? Então é muito pouco para um país como o Brasil. Se a gente não tivesse o SUS, a pandemia teria matado, graças a essa política genocida do Bolsonaro, e deve ter matado muito mais, mas para mais de 1 milhão de pessoas. E hoje não são poucas, 720 mil famílias sofreram com perda de entes no Covid. Então isso é muito grande. Se você calcular, né, o tamanho desse genocídio no Brasil, né, esse crime que foi causado por uma determinação negacionista de um presidente que não tinha o ministro da Saúde, de um presidente que atrasou a compra da vacina. Chegou a dizer que a vacina ia trazer outro tipo de doença, que era melhor não tomar, porque ele ia virar jacaré, e, tipo assim, fez de tudo. E o que é importante, para atrapalhar, né, o trabalho desses guerreiros. E o que é importante, ele pediu 100 anos de sigilo sobre a carteirinha de vacina dele. Vocês duvidam que ele se vacinou?
Não, é negacionismo mesmo, né? Mas é muita Infelizmente, maldade, é guerreiro. uma política que trouxe ceifou 720 mil vidas, infelizmente, de pessoas aí, de entes queridos, né? De pessoas que podiam estar aí curtindo, comemorando o aniversário do filho. Não, da esposa. as pessoas acabaram, muitas delas acabaram de aposentar, outras nem aposentaram, mas o fato é, a gente que trabalha com saúde, que sabe a importância de fazer com que uma pessoa que tem um diagnóstico fechado, que é um paciente terminal, né, tenha 10 dias de qualidade de vida, né, sem dor, para falar com seus entes, para se despedir dos seus parentes, para abraçar um neto, para abraçar uma esposa, um esposo. Ele sabe a importância disso. Você imagina, essas pessoas foram muitas delas enterradas sem direito a um velório. Não teve direito, não. Foi lacrado e sem direito a velório. Muito triste mesmo. E aí sim, a gente tem, infelizmente, muitas pessoas fazem da desgraça do outro o seu meio de vida. Eu não estou aqui discutindo isso. Então a gente teve muitos prefeitos que desviaram o recurso do governo federal. Tivemos muitas funerárias que deram golpes no estado, né? Compras superfaturadas de respirador, né? Teve de tudo, hospital, né? De campanha inadequado, carreta da saúde que não funcionou a todo canto. Então assim, isso a gente teve, mas a questão não é essa. Essa é mais uma questão que é um sintoma, nós precisamos atacar na doença. Qual que é a doença do Brasil? A doença do Brasil é a falta de informação, a falta de educação, a falta de transparência e a falta de pessoas como você que querem, como a gente, né? Pegar um tempo do seu dia e distribuir conhecimento, informação. Pesquisem tudo que a gente está falando, porque hoje a gente tem o Google. Né? O Google, ele dá para você várias respostas. Né? Então a gente tem um termo novo para mentira, fake news. Não, mas mentira é mentira. Mentira, vai ser sempre mentira. Vai ser sempre mentira. É fake news porque está na internet. Então na internet qualquer um fala o que pensa, o que quer, sem responsabilidade nenhuma. É isso? Pode ser. Mas o mentiroso é o mentiroso. Então o mentiroso a gente conhece ele e a gente precisa combater a mentira com a verdade. E a verdade é, nós não precisamos de mais do que consciência, educação e saúde para ter uma vida de qualidade. Então, ser enfermeiro para mim, guerreiro, é ser um indivíduo que vai fazer da sua vida um instrumento de transformação da vida de muitas pessoas. É bonito isso, né? O Eric, uma pergunta que chega aqui para o pessoal que acompanha o nosso trabalho, para você falar sobre a importância do SUS, né? Porque a gente estava acompanhando aqui, tem o pessoal que mora no Japão, falou que lá, para ser atendido, tem que passar o débito antes, para poder fazer uma tala, para colocar um gesso. Nos Estados Unidos, se você acionar a ambulância, você tem que pagar, tem um custo para você pagar. E aqui a gente tem, com todos os defeitos, né? A gente tem um sistema único de saúde. Fala um pouquinho sobre isso, qual foi a importância do SUS aí na pandemia e qual que é a sua visão sobre esse sistema aí de saúde? O Guerreiro, a gente tem, como eu acabei de falar aqui, um investimento pífio em saúde pública no Brasil. O SUS, ele foi criado em 88. É 3,5% do PIB. 3,5% do PIB, infelizmente. O SUS foi criado em 88 por força de lei. Né? A gente, até a década de 90, a gente tinha uma taxa de mortalidade infantil muito grande. E as crianças morriam por desidratação, por fome, por diarreia, por coisas bobas. Né? E aí, se você pesquisar aí no Google, você vai ver que tinha muitas questões de saúde que eram possíveis de resolver hoje, são resolvidas com informação. Né? Então o conhecimento popular é uma coisa que nos atrapalha muito, né? Nos ajuda, mas atrapalha muito. Então o SUS veio com essa resposta para ser universal, para atender toda a população brasileira. E ele cumpriu o seu papel inicialmente. Só que a gente tem que entender que o Brasil é um país continental. Né? São 27 estados e mais de 6.500 municípios, e muitos desses municípios não se sustentam. E, infelizmente, a gente tem uma dificuldade enorme para chegar nesses municípios e para atender a saúde dessas pessoas. E isso depõe muito recurso. A verba do SUS é dividida por pessoa. Né? Mas, como a riqueza do Brasil também é dividida de forma irregular, o SUS sofre muito com isso. Então, se você parar para pensar que alguém que está no estado de São Paulo tem acesso a uma saúde muito melhor e muito mais complexa do que alguém que está no Acre, você vê a diferença que é de você pegar um soro e aplicar aqui em São Paulo numa pessoa e pegar esse mesmo soro e aplicar numa pessoa no Acre. Você precisa pegar um barco,
chegar numa tribo, numa comunidade ribeirinha, 2, 3 dias. Então esse custo, né, ele precisa ser revisto. E a gente tem no Brasil, que é uma coisa muito importante, uma resistência política e social da elite brasileira em entender que o pobre tem que pagar por tudo. Então não é só o SUS que sofre com esse sucateamento e com essa falta de vontade política, porque 3,5% num país de 220 milhões de habitantes é muito pouco, é né? muito pouco. Se você pegar inclusive os Estados Unidos, a Europa, Portugal investe muito mais né, por cabeça na saúde pública das pessoas. E graças a Deus, e eu acredito que Deus é brasileiro, a gente não tem grandes problemas no Brasil, que são impossíveis de resolver. Mas a gente tem um problema que é o saneamento básico, que as pessoas não investem. Isso faz com que as pessoas tenham muita doença, moradias precárias, falta de iluminação, fome no país que mais produz alimentos no mundo. Então, abastece o mundo e a população está passando necessidade. Aí as coisas do mercado estão um absurdo. Mas se você entender que a saúde é o bem mais precioso de uma população, você vai ver o quão é importante o SUS para o Brasil. Na pandemia eu não quero nem chegar nessa questão ainda, porque se não fosse o SUS, mesmo sem o SUS e sem o Bolsonaro, que é um presidente negacionista, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos. Veja quantas pessoas morreram e morrem hoje nos Estados Unidos, que é um país rico, muito mais rico que o nosso, e quantas morreram no Brasil graças ao SUS. Então o SUS foi sem dúvida o grande defensor da população brasileira durante essa pandemia que não acabou. Né? A gente vê as pessoas cansadas de falar de Covid, cansadas de falar de isolamento, apavoradas em falar em fechamento de comércio, nessas coisas, coisa que já está acontecendo na China. Né? Então a gente precisa ter o quê? A coragem de entender que não adianta você ter uma economia pujante, ela já não era pujante, porque a gente tem a crise de 2016, desde o governo Dilma, né? Você não consegue pagar esse iPhone que está nos filmando aí, que é o seu telefone, você não consegue pagar carros com produtos agrícolas, com commodities. Você não vai conseguir. Quantos quilos que custa para pagar um iPhone? É muito caro. Então, né? O governo Dilma... A economia foi dolarizada e o salário é em real, né? E aí o povo está passando essa penúria aí. Então a gente precisa entender que a saúde ela é tão complexa, ela é tão perfeita para que o povo tenha a condição mínima de entender, eu estou deprimido, eu estou triste, porque eu não consegui trocar de carro, porque eu não consegui comprar uma camiseta para o meu filho, eu não consegui comprar um leite para o meu filho. Então o SUS no Brasil e durante essa pandemia, ele é a coisa mais concreta que a gente tem, de que a gente precisa cuidar de um povo para que o povo tenha a condição de arrumar emprego. Então, a gente só faz a economia gerar se a gente gerar emprego, porque esse cara que gera emprego, que tem emprego, ele consome. Ele vai consumir, o comércio vai gerar emprego e assim a roda vai girar. É isso. Então, só que se ele não está com saúde, se a esposa dele não está saudável, se o filho dele não está saudável, ele não tem saúde na casa dele. Então, o SUS é tão importante que mesmo sendo sucateado, mesmo tendo gestão política contra, mesmo sendo marginalizado, mesmo as pessoas não usando de forma correta o SUS, porque eu enfrentei muito isso. Eu reforço, eu sou enfermeiro e não estou mais na assistência, mas eu trabalho em hospitais. Então eu trabalho em hospitais desde a Notre Dame até a Rede D'Or. São hospitais privados. Você conhece o cenário, né? E toda a minha turma, que são os formandos de 2010, é essa turma que trabalha na assistência, né, de alta e de média complexidade no ABC. Então eu tenho colegas que são enfermeiros do PSF, tenho uma atuação ainda muito forte na universidade, né, porque infelizmente, como o Brasil paga muito mal para os auxiliares e para os técnicos de enfermagem, você tem uma rotatividade muito grande desse profissional. Então você precisa militar, participar, lecionar, discutir, acompanhar. E na pandemia foi isso. Na pandemia as pessoas chegavam no enfermeiro e achavam que o enfermeiro salvaria a vida deles. Apegava, às vezes se apegava ali, segurava no braço, falava, não quero morrer. A mídia colocou o enfermeiro como super-herói, o profissional de saúde como super-herói, mas depois que saiu a pandemia ele continuou para a mesma situação, só que agora uma situação pior. Né? Por que pior? Pior, o Guerreiro? As pessoas perderam a capacidade de compra, né? Pararam de pagar o convênio, perderam a capacidade de compra, tiraram o filho da escola privada, e aí elas começam a usar a saúde pública, a usar o SUS. O SUS está hoje sem equipamentos, sem estrutura, sem investimento, os profissionais doentes, e nós temos as doenças anteriormente que a gente já tratava, e agora com
os doentes pós-pandemia, que são as doenças cardiopáticas, as doenças respiratórias, Que as doenças de ficaram com mobilidade. sequela por Pois conta é. da Covid, né? Porque é uma Pois é. coisa... Pois é, 14 dias internado num tubo, né? Quem não sofre sequelas? Então a gente tem hoje um cenário muito pior, né? E que não é pós-guerra, porque a guerra ainda continua. E deixou de ser super-herói, né? Saiu da mídia, inclusive, né? Então a gente precisa entender que é muito legal ser o país do futebol, muito legal você aqui, a gente está conseguindo observar daqui a casa do Pelé. Aqui no Morro da Santa Terezinha, o Pelé tem uma mansão ali, né? Bem aqui, pertinho. Então é muito legal a gente comemorar um título do nosso clube de futebol. É muito legal. O estádio do Santos aqui, ó. Aqui do lado. É muito legal a gente comemorar o aniversário do filho. Mas a gente precisa sempre lembrar que para chegar nesse momento foram 364 dias de luta, de construção, de contas a pagar. Né? Verdade. A gente tem hoje 12% de inflação. É um absurdo. A gente né? tem hoje 77 milhões de pessoas endividadas. A gente tem hoje 70 milhões de pessoas na informalidade, 13 milhões de desempregados. Então não é à toa que a gente está aqui. A gente seguiu um caminho, guerreiro, até resultar no que a gente vive hoje. Nesse abismo, né? Porque são 70 milhões de pessoas falando que são empreendedores, mas se virando nos 30 para pagar a conta de energia elétrica que está nas alturas. Né? O alimento, a passagem de ônibus, a gasolina, vai no mercado, está nas alturas, né? O combustível está nas alturas, a vida do povo ficou difícil. E o que o Eric está apontando é uma saída política. Existe um caminho. Fora da política não há alternativa. Por quê? Porque é a política que determina preços, a condução da nossa vida, a situação que a gente vive, aonde vai investir, aonde não vai investir. Então, tá nas nossas mãos, em 2022, a gente mudar esse cenário, viu? Tá nas suas mãos, viu? Eu aproveito aqui para falar, aqui vai ter o carro do ovo, vai ter um barulhinho de fundo, por quê? Porque a ideia é essa, é um papo na varanda. Hoje a gente está conversando com o Eric Eloy, é um enfermeiro, empresário também, falando sobre a atuação da enfermagem durante a pandemia e durante os dias, né? A história da enfermagem nos dias de hoje também. E uma pergunta para você, Eric, assim, que o pessoal fez aqui, aqui na Baixada Santista, aqui em Santos, eles criaram o Dia do Aplauso, que é no dia 12 de maio, onde todas as unidades de saúde, hospitais públicos, o pessoal e privados também, o pessoal para aplaudir os enfermeiros, os médicos. Foi determinado aqui esse dia, porque acho que é o dia da enfermagem, né? O dia 12 de maio é o Dia Internacional do Enfermeiro. Dia Internacional do Enfermeiro, olha só. E eu acho interessante. Você falou também de projetos que você, durante a pandemia, o crachá, para quem estava ali naquela situação do leito ali, não saber, porque ele estava entubado e tal. Você falou de um crachá grande, com uma foto diferente. Fala um pouquinho sobre aquele cenário ali que a gente viveu na pandemia e qual que é a sua visão, Eric, para essa classe aí, cara. Tem vitórias aí também, né? Fala sobre as conquistas da nossa classe aí, dessa classe tão valorizada e desvalorizada ao mesmo tempo. A vida é uma vitória, né, guerreiro? A gente precisa sempre partir desse pressuposto. A gente é cristão, né? Somos um país cristão, graças a Deus. Então Graças a Deus, em torno dessa lógica, a gente constrói nossos valores. Em todo momento de desgraça, surgem pessoas que se destacam, que têm a percepção e a sensibilidade que muitas vezes nos faltam. Né? Então a gente teve um projeto lá, desenvolvido num hospital privado, lá do ABC, que ganhou o país inteiro, que foi o crachá humanizado. Né? Então os profissionais de saúde, como eles ficavam 12 horas paramentados, né? Com avental de isolamento, luva, máscara. Né? A gente desenvolveu esse crachá, que é um crachá que tem a foto daquele profissional, para que a gente olhe para ele, né, com aquela roupa que parece uma roupa de cientista. Parecia que estava indo para a lua, né? Um negócio... Aquele cara que significava o símbolo do Covid, né? Parecia um vírus andando. A gente olhava para aquele crachá e via, não, aqui tem uma mãe de família, né, que é morena, que gosta de tal coisa, que chama Ana Paula, que chama Márcia. Então a gente conseguia... Para humanizar mesmo, né? Para humanizar aquela figura que está tratando do seu ente. Entendi. Né? A gente também teve um projeto, que é um projeto de teleligação, né? Então a gente pegava um tablet, ligava esse parente desse paciente que não podia ser visitado, ligava num determinado horário, a gente levava esse tablet
Porque não podia receber visita e a tecnologia foi usada para a gente humanizar esses contatos, né? Muitas coisas boas surgiram, por quê? Porque a dificuldade faz com que a gente ache soluções para isso, né? Mas muitas dessas coisas, por exemplo, a gente, no início da pandemia, a gente lembra que o até então Henrique Mandetta, ministro, sugeriu, né, o uso e a produção de máscara de tecido. Não sei se você lembra. Eu lembro. Né? A máscara de tecido, inicialmente, foi uma saída paliativa para o processo. Né? Por quê? Porque nós que somos enfermeiros ou médicos, a gente tem que trabalhar com dados científicos. Então, a política que a gente defendia, qual que era? Era testar em massa. Então, se alguém na tua casa testou positivo para o Covid, a gente não vai isolar só tu, a gente vai isolar toda a tua família e vai acompanhar por testagem dessas pessoas ou dessa população para a gente tomar uma atitude. Então, o que a gente defendia? Se em Santo André tem 3 bairros que estão extremamente contaminados com Covid, a gente isola só aqueles 3 bairros. Entendi. E controla o acesso aos outros espaços. Mas a política do governo federal não foi essa. Pelo contrário. Não foi mesmo. Foi esconder, deixar as pessoas apavoradas, com medo, né? Para que as Até pessoas não para tivessem... divulgar os números, eles não queriam divulgar. Se não fosse a imprensa fazer um consórcio para poder dar visibilidade para os números, nem números a gente sabia. Porque né? você controla as pessoas pelo medo. Isso Entendi. é a tática da ditadura. As pessoas imaginavam, e muita gente ainda acha hoje, que na ditadura não tinha corrupção. E na época da ditadura foi a época mais corrupta da história do Brasil. Você não tinha acesso à informação. Hoje, por exemplo, um presidente da República que pede sigilo da agenda com os filhos dele no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, ele não quer que as pessoas saibam quantas vezes o filho dele foi lá e quantos empresários foram lá falar com o filho dele ou com ele. Então, a gente tem hoje uma negação dos fatos. Verdade mesmo. Então, os nossos números, guerreiros, são números aos milhões. Né? Então, milhões de brasileiros pegaram Covid, quase milhões de brasileiros morreram, mas eu tenho certeza que esse número é subjugado em 40%. Você acha que é muito mais? Muito mais. A realidade mostra. Muito mais. Porque era interessante para os prefeitos mostrarem a realidade. Então tem a nossa cidade, por exemplo, Santo André, a taxa de mortalidade era acima de 3%, sendo que a taxa de mortalidade do Covid no mundo era 1,5%. Então os números eles são maravilhosos. E se você não coloca a taxa de índice de furtos e roubos, de latrocínio, as pessoas vão ter a impressão de que a cidade é segura. E é o contrário, a gente precisa explicitar os números para a gente ter uma ação efetiva, para que a gente cure a sociedade daquele mal. Então eu fico desesperado quando eu vejo um montão de gente hoje achando que todo motoboy é ladrão, é bandido e vai assaltar. Infelizmente estão fazendo isso, né? A própria imprensa mesmo, né? Colocando eles como bandidos, né? Mas o que é consequência? A violência é a consequência do que no Brasil? Infelizmente, né? É um sistema que está colocado, a imprensa faz parte disso também. Mas não é aumenta a pobreza, aumenta a miséria. O ciclo é esse, aumenta né? A desigualdade econômica faz aumentar a violência mesmo. É isso, então... E não é só aqui, né? No México. No mundo inteiro, mas é o que eu tô falando. Na Colômbia. Fora da política não tem alternativa. Então, se a gente não tem dados reais, você vai no médico. Não tem alternativa. Aí a gente faz exame de sangue. A gente faz exame de sangue. A gente identificou que você tem lá uma leucemia. Beleza. Eu posso tratar essa doença, de fato, ou o cara vem aqui, cada vez que ele vem aqui eu ganho R$100. Não vou tratar a doença não, eu vou simplesmente cuidar dos sintomas. Então, a cada eleição, vem um salvador da pátria e diz o seguinte, eu vou resolver o problema da caneca do Voz do Povo. Aí ele fala, como assim? Não, eu vou trocar a caneca. Trocou a caneca. Não, mas peraí. A caneca é legal, mas eu quero saber o seguinte, o que eu vou colocar dentro da caneca? Aqui a gente está tomando um chá de cidreira. Aqui da horta aqui. Orgânico. Né? Então, os políticos olham para a imprensa, olham para a população e veem o que a população mais sente de agonia e de angústia naquele momento. Aí eles vêm com essa proposta para aquele momento. Né? Então, quando a gente hoje discute o preço da gasolina, que influencia no preço do alimento, que influencia no preço de tudo, a gente fala, nós vamos resolver o preço da gasolina. Beleza. Mas a gasolina em si não vai resolver os problemas da nossa sociedade. Então a gente precisa ter uma educação de base forte. Né? Hoje a gente
cria concessões para tudo, então a saúde privada é uma concessão da saúde pública, porque a saúde é um dever constitucional do Estado. A educação é um papel fundamental e central do Estado, mas a gente cede a concessão da escola privada. Então eu que estudei em escola pública, e minha filha que estuda em escola privada, ela não tem essa consciência do que é papel do Estado, o que é papel né, do empresário. O empresário, ele tem um papel social muito importante, e no Brasil ele é marginalizado por quê? Porque muitas vezes, né, a relação sindical ela é confusa. Então, Guerreiro, a gente precisa dividir a informação, fazer com que as pessoas realmente tenham informação, porque o objetivo final não é você fazer com que o seu filho passe numa faculdade. Porque a faculdade que ele faz, pouco importa. Começamos a nossa conversa a dizer o seguinte, ó, a mão de obra no Brasil não é valorizada. Não é valorizada. Então, você vai ser médico, mas se você não tiver uma especificação diferenciada, uma capacidade de investimento contínuo em ciência, em congressos, em técnicas, você não vai ser bem remunerado. Porque nós temos também muitos médicos que são médicos no Brasil e que ganham 1.800 por plantão, ou que ganham 6 mil reais numa prefeitura e que não conseguem atender o funcionário. E muitas vezes esses médicos sofrem com decisões políticas que é o seguinte, porra, o Guerreiro é médico aqui nesse hospital, CLT, há 30 anos. Se eu mandar o Guerreiro embora e terceirizar uma OS, vai ser mais barato para mim? Vai. Mas esse resultado da terceirização do Guerreiro faz com que aquela população daquele bairro, daquela comunidade, não seja atendida de qualidade. Vai interferir na vida da comunidade ali, né? Voltamos para a política. Porque então, a política interfere no dia a dia das famílias. O brasileiro, Guerreiro, é um povo que não existe. É guerreiro de verdade. Trabalhador, né? Muito trabalhador. Honesto. E se você criar para ele um desafio, ele vai dar um jeito de desviar o desafio e vai resolver, porque o nosso povo, ele não quer assistencialismo. Ele é criativo mesmo. Ele não quer cesta básica. Ele não quer esmola. Ele quer a capacidade de entrar e disputar o espaço e de ter dignidade. A dignidade você não leva para uma família de ninguém levando uma cesta básica, 1 quilo de carne. O cara quer ser o pai de família. Ou as novas famílias querem ser responsáveis pela criação dos seus filhos. Então você não pode tirar o poder da família minando os seus direitos. Um direito à educação, um direito à saúde, um direito à mobilidade. Verdade. Como que você numa pandemia, né, proíbe ônibus, né? Não, proíbe não. Você fala para as pessoas ficarem isoladas e você coloca em cada vagão 300 pessoas no ônibus, no trem. Em cada ônibus cabe 44 pessoas sentadas e 200 pessoas. É verdade. Os ônibus lotados, os trens lotados e até dificultou para os profissionais da saúde poder chegar no trabalho. Sim, para todo mundo. Porque se o cara... Eu fiz isolamento. Né? Mas eu fiz isolamento num certo medido, porque minha filha estava em casa, não podia ir para a escola, então, mas eu sou empresário, eu não tenho que entrar 8 horas no trabalho. Quantas pessoas do Brasil, Guerreiro, não trabalham 8 da manhã e saem 5 da tarde? Ixi, a maioria da população, né? E essas pessoas não foram expostas diretamente, propositalmente e politicamente ao vírus? Foram então eu posso chegar a pensar que a gente teve uma política de asepsia social. Porque a classe pobre teve que se virar nos 30, né? Morreu, em grande maioria. E aí a classe mais rica acabou tendo o direito, né, de se isolar, de trabalhar em home office e tal. No início da pandemia, a gente tinha no Brasil 55 mil leitos de UTI, Guerreiro, para uma população de 220 milhões de pessoas. Se 80% da população vai pegar o Covid da maneira mais aguda, né, olha os leitos de UTI que a gente tinha. Mas a gente tinha uma pressão social, porque assim, quem gera os empregos no Brasil são os pequenos e médios empresários. Os pequenos não são as grandes empresas. Aí a gente teve um governo que liberou 5 trilhões de reais para os bancos emprestarem, para os pequenos e médios manterem os seus negócios durante a pandemia, e esses bancos não emprestaram nem R$1 para os pequenos. Né? Pegaram esse dinheiro e fizeram esse dinheiro valorizar mais ainda com a taxa do cartão de crédito, com a taxa aplicaram no mercado financeiro. Entende? No rentismo. Então o que a gente tem? A gente tem uma ausência de responsabilidade. E a gente tem sim um governo que é pensado para poucos. Né? Então o desafio, pessoal, não é eleger um bom representante. O desafio é ser representante entre 2 de outubro e 1º de janeiro, quando ele sobe a rampa do Planalto, ele não se vender para o rentismo. Na verdade é defender um projeto, né? Se tiver um projeto, aí o homem fica pequeno diante do projeto, né? Agora, se for de novo valorizar o homem, a vaidade humana... infelizmente, quem vai pagar o preço é o povo. Tem que ter um projeto acima de tudo.
Então, Guerreiro, a pandemia foi mais um momento de aprendizado para o povo brasileiro e que graças a você e ao seu trabalho, a gente está conseguindo aqui discutir ele e fazer com que as pessoas abram janelas aí, né? Para fazerem reflexões com relação ao que eu estou falando, pesquisar no Google, buscar realmente refletir se não foi uma política de Estado e de asepsia social, porque na minha opinião foi. Porque desses 55 mil leitos de UTI, nós temos aí 60% que é do SUS, né? Mas a pergunta é, o cara lá em Pernambuco, Jabotão dos Guararapes, ele tem acesso a quantos leitos de UTI? E o cara aqui no Sudeste, em São Paulo? Tem acesso a quantos? Então, com certeza, muito mais pessoas morreram lá em decorrência não só da Covid, porque o Brasil mata por ano 45 mil pessoas no trânsito, mata por ano mais de 40 mil pessoas de homicídio, não é isso? 51 mil aí morreram ano passado. Cardiopatias. Então, as pessoas estão morrendo do Covid, que é mais um elemento que continua morrendo, mas também das outras doenças, que não é interessante, porque se o SUS atender com a qualidade que a gente imagina que pode atender, quem vai querer pagar o convênio? Se a saúde, se a educação funcionar como funcionava até a década de 90, interesses aí, né? Quem vai querer pagar a escola pública para os filhos? Vamos lá. Pensa, viu? Você que está assistindo aí, pensa nisso que o Eric está falando, porque é todo um sistema que está colocado, às vezes até para sucatear o que é público, para que você seja obrigado a ir para o privado e pagar. Se o transporte tiver qualidade, quem vai comprar o carro? Então, igual aqui, os ônibus aqui tem ar-condicionado, tem Wi-Fi. Eu vejo que o transporte aqui na praia é menor também, é menos complexo, mas funciona. E as pessoas usam uma bicicleta aqui, né? Todas as classes sociais usam uma bicicleta para se locomover. Mas aí, por exemplo, no Grande ABC, é muito perigoso você andar de bicicleta. Não tem nenhuma ciclofaixa segura. Você vai trabalhar, corre risco de não chegar no trabalho. E o custo disso, né? O cara faz uma ciclofaixa, cobra o preço do VLT. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Guerreiro, graças à democracia e graças à internet, a gente precisa entender o seguinte, o Brasil é muito desigual. É muito desigual. Então a gente tem aí 40 milhões de pessoas no Brasil que não tem televisão. Nós temos quase 50 milhões de pessoas no Brasil que não tem acesso à energia. Já pensaram nisso? Ou você acha que o Brasil é simplesmente Santo André, Santos, que é um paraíso? Não, de jeito nenhum. Então o Brasil é muito complexo. Os rincões do Brasil aí, a população tá sofrendo muito aí, né? Aqui nas grandes cidades também, por conta desse cenário que você falou, que a política interfere na vida do cidadão e está interferindo, porque o combustível está nas alturas, os alimentos estão nas alturas, o povo está desempregado, né? O aluguel, está tudo muito caro a gente viver no Brasil. Viu? A gente tem que ter consciência de que a nossa decisão, ela não pode ser uma decisão tomada com base na hora do almoço hoje. Infelizmente, a gente tem quase 80 milhões de pessoas no Brasil que não tem garantia se vão jantar ou se vão almoçar. Olha que triste, né, cara? Um país tão rico e que abastece o mundo, né, de alimentos aí, né? Mas diante desse cenário, né, Eric, teve uma conquista, né, que é o PL 2564 de 2020. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, que estabelece um piso nacional para a enfermagem no valor de R$ 4.500. Como que é essa luta? De quando que vem essa luta? E fala um pouco sobre isso. Essa luta começou em 89, se não me falha a memória, com a deputada federal Benedita da Silva, aquela que foi governadora do Rio de Janeiro. A negra que foi... E, inclusive, empregada doméstica negra, isso, né? E a única governadora do Rio que não foi presa. Todo mundo foi preso. O Rio é o estado que mais prende governador. É verdade, né? Então começou com ela em 1989, e agora recentemente o PL 2564 de 2020, né, ele foi sancionado, ele foi votado e aprovado pela extrema maioria dos deputados federais no dia 4 de maio, né, e para deixar registrado aqui, simbólico, o deputado federal que votou contra, né, que foi o Bolsonaro, votou contra o PL da enfermagem, que estabelece como teto, né, nacional o valor de R$ 4.750 para enfermeiro, 50% desse valor para técnicos de enfermagem e 25% desse valor para auxiliares de enfermagem e parteiros, né? É um grande avanço, uma grande vitória para a nossa categoria, porque mesmo aqui no Sudeste a gente tem uma disparidade muito grande do que ganha um técnico de enfermagem, um enfermeiro, e é muito engraçado, o cara pode ganhar R$ 1.100
e beleza, um salário mínimo, não tem um Nossa. piso salarial. Não tem Né? nada definido, né? Enfermeiro, R$2.000, R$1.900, ou seja, o cara estuda 10 semestres, faz uma, É. 2 ou 3 ou mais pós-graduações para ganhar R$3.000. Né? Isso é gritante para salvar vidas. Né? Então a pergunta é essa: quanto que merece ganhar alguém que se doa e vive para salvar vidas? Que precisa estar bem, que precisa ter acesso à cultura, que precisa ter acesso à saúde. Né? Porque muitos dos profissionais de saúde trabalham numa instituição e, por não ter convênio naquela instituição, não podem passar naquela instituição. Então o cara fica doente e tem que procurar o SUS. Nossa, é triste, né? Então agora a gente está no período de sanção presencial e depois a gente vai buscar definir de onde vai sair esse recurso para que o piso seja constitucional e a gente não sofra como os professores sofrem hoje no Brasil. Porque os professores também tiveram aprovado um piso salarial nacional, mas muitos municípios ignoram porque não há uma caixa, isso. Da onde o dinheiro vai vir, O né? provisionamento. O provisionamento. Né? Então isso precisa estar tudo casado com a Câmara Federal, né? com o Legislativo Nacional, para que a gente tenha provisionado de onde que vem esse recurso, de onde vai ser tirado esse recurso, e a gente tenha uma lei sancionada pelo presidente. Provavelmente ele sancione porque ano de eleição. Quem vai ser contra? Né? Nós temos aí no Brasil uma massa muito grande de profissionais de saúde e é uma das profissões que, graças ao Covid, vem crescendo muito. Vem né? muita gente procurando o curso, né? Porque muita gente quer ser super-herói. Né? Eu vejo as meninas aqui nas escolas de enfermagem muito cheio. Aqui a Santa Casa de Santos aqui também tem muito estágio aqui. E a Santa Casa tem uma história aí, né, Eric, de luta, né? É a primeira Santa Casa da América Latina e fundada por Brás Cubas. E é importante, eu sempre faço reportagens ali. É uma cidade ali, viu, cara? O negócio é enorme. E eles fizeram um trabalho importantíssimo na Covid-19. Então hoje no Brasil, Guerreiro, nós somos 3,5 milhões aproximadamente de profissionais. 3,5 milhões? Muito pouco, com a população de 220 milhões de habitantes. Né? E 85% desse povo, desse profissional, é técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, e 25% são enfermeiros. Então há um espaço muito grande para que a gente amplie muito esses profissionais. Né? De novo, eu insisto, né? Trabalhar com gente é entender que gente sofre, gente chora, gente sem dor. Gente, quando está no hospital, não vai porque quer, porque o cara quer estar no ambiente dele. Então, gente tem que amar a gente para cuidar de gente. E se a gente conseguir aprovar esse teto, né, esse piso salarial, a gente tem outras lutas pela frente, né? Que é a qualidade no ambiente de trabalho para a enfermagem. A gente tem também a questão das 30 horas para a gente aprovar. Que é uma jornada mais para ter qualidade de vida, porque o profissional ele tem que estudar também, né? Ele está sempre estudando. Sempre, né? Porque se a gente parar para pensar só da quantidade de respiradores novos que vieram para o Brasil durante a pandemia, estou falando só da questão do Covid. Né? Então você precisa estar sempre em evolução, sempre em constante evolução. Tem que estar sempre estudando, tem muita tecnologia envolvida na enfermagem. Muita tecnologia. Os termômetros, né? Os equipamentos são dinâmicos. Né? Hoje você tem no mundo equipamentos que dão o diagnóstico de quase todas as doenças. Né? Então você acaba tirando cada vez mais o papel. Tipo um scanner do corpo. Do médico, né? E também passando o papel para o enfermeiro. E se a gente conseguir, Guerreiro, estabelecer um piso, eu tenho certeza que a gente vai gerar muito trabalho. Porque é o que eu falei para você, infelizmente tem profissionais, e não são poucos. Né? De novo, no Brasil são 41 mil profissionais apenas. Né? Que trabalham em 3 empregos. Então você imagina, se um enfermeiro ganha R$ 4.750 para ter um emprego seu e tem lá a sua vida organizada, bem pensada, bem construída, ele não vai precisar se sujeitar a 3 empregos. A dormir um dia sim e outro não. A subir numa moto, às vezes corre risco de sofrer um acidente aí, né? Porque de um emprego no outro, né? É isso. Então a gente tem certeza que esse vai ser um avanço, não só para a enfermagem, mas para toda a população brasileira, naquela construção de fazer com que o desenvolvimento econômico volte a acontecer no Brasil, para que a gente gere trabalho e renda, gere emprego, empregos formais, porque você pode até empreender, mas você precisa ter a esperança de se aposentar. E que a gente consiga ter a perspectiva de construir um Brasil que é um Brasil mais igual, um Brasil mais fraterno, onde as pessoas tenham ainda a condição de aposentar. Porque essa deformação da Previdência tem que ser anulada. Tem que ser, porque quem começou a trabalhar cedo está sendo penalizado por causa dessa reforma, né? Que não tem nada de reforma, né? Na verdade, quem fez propaganda disso aí foi a Ana Hickman, o Rodrigo Faro, pessoas que nunca bateram cartão,
e que ganharam depois, né, a gente descobriu, né, que ganharam muito, né, para poder defender essa reforma da Previdência que prejudicou milhares, milhões de pessoas aí. É igual recentemente, Infelizmente. Guerreiro. A gente vê, infelizmente, o que os deputados federais fizeram recentemente. Tirar os recursos do Estado, né? Alegando que isso vai diminuir o preço da gasolina. Isso é uma grande mentira. Temos que esquecer do caso. Isso é um fake news. Isso é um projeto eleitoreiro para ajudar o Bolsonaro, né? Para responsabilizar os governadores e os municípios. Então a gente precisa ter consciência. Tem coisas que a gente tem que votar contra por valores. Agora, se você coloca lá pessoas que não têm valores e nem princípios, e sim custo e preço, a gente não vai conseguir mudar o país nunca. Lembrando que a nossa democracia é uma democracia muito jovem. É jovem. Então a gente precisa construir instrumentos que façam com que o judiciário ele se centre e ele saia da bolha dele e venha para a bolha da população. Porque é discrepante a gente ter um teto constitucional e um juiz ganhar 100, 200, 300 mil vezes acima do teto constitucional. É uma caixa preta, né? Precisa se colocar uma lupa ali, é verdade mesmo. Você está falando uma questão importantíssima aqui. A pergunta de novo é, Guerreiro, se tem alguém ganhando 1 milhão e outro não ganhando nem um tostão, tem problema de saúde? Tem, não tem? Com certeza tem, né? Então a saúde é tudo. A saúde é tudo mesmo. A saúde é tudo. A gente vê em outros países, né, que essa visão humanista da saúde, né, em Cuba, em vários países aí, na Europa também. O Canadá é um país muito menor que o Brasil, né? Mas que o filho do empresário, o filho do político estuda na mesma escola. Eles têm uma visão e a gente pode se aproximar disso. Diante desse cenário, Eric, que você desenrolou aqui pra gente, da sua experiência profissional na enfermagem, a sua visão de empresário nesse momento turbulento aqui, surge uma necessidade, um convite de você ser candidato, né? Pré-candidato a deputado federal. É isso que o pessoal está colocando aqui pra gente. Fala um pouco sobre isso, essa iniciativa, essa cobrança da classe da enfermagem, da área médica, de ter um representante para poder ter voz no Congresso Nacional. É real essa pré-candidatura a deputado federal? E fala pra gente aí as suas bandeiras, o que você vai defender no seu mandato aí. Primeiramente, tem muitos rumores por aí, sim. Temos uma longa história, como a gente acabou de relatar para todos vocês aqui, né? Seja no campo pessoal, no campo profissional, no campo político, no campo social. A gente não pode se furtar a essa responsabilidade de fazer o lugar onde a gente mora, o lugar onde a gente vive, um lugar melhor, um lugar para todo mundo. Né? E há uma necessidade gigante que a gente acabou de discutir aqui, para que as pessoas compreendam o processo político que foi marginalizado ao longo desses anos, né, de forma demasiada e bem pensada pela mídia tradicional. Então, recebi sim o convite, estou filiado ao PDT, né, tive o convite do presidente do PDT, o Lupe, para ser candidato, do pré-candidato a governador do estado de São Paulo, Elvis César, que foi ex-prefeito de Santana de Parnaíba, que é um cara que adquiriu meu respeito e minha admiração a partir do momento que eu passei a olhar para ele e vi que Santana de Parnaíba é uma cidade, por exemplo, que não morrem negros lá há muito tempo, né? Ou seja, que é uma cidade que tem esse olhar, que é o olhar de fazer com que o ambiente seja bom para todo mundo. É uma cidade turística, claro, está em São Paulo, né? Então tive o convite, tem essa conversa, tem essa possibilidade, e as minhas bandeiras são essas. As minhas bandeiras são as bandeiras da igualdade social, é a bandeira da saúde, que eu não posso fugir da minha opção de vida, né? É a bandeira do SUS, é a bandeira da educação, né? Então eu defendo que a gente tenha que ter pessoas com coragem de fazer com que a política seja um tema a ser discutido por todas as famílias. Precisamos fugir dos polos, então os extremos são extremamente malignos para o nosso processo de construção social e política, ou seja, é inadmissível que uma família não consiga sentar para fazer um churrasco de domingo ou comer um macarrão, porque um é Bolsonaro, o outro é Lula. Isso não acrescenta, né? Até porque, se a gente está aqui hoje, é porque a gente teve um passado. Né? Esse passado nos trouxe até aqui. E o nosso presente, se está ruim e a gente quer mudar, a gente achar uma outra alternativa. Então, sem união, sem unificar o país, sem um projeto de país claro, né, a gente não vai conseguir fazer com que a vida dos brasileiros melhore. Então, eu estou no PDT, tenho o convite para ser pré-candidato a deputado federal,
provavelmente seja candidato a deputado federal. Estarei apoiando o Ciro Gomes, que é um cara que, na minha visão, né, ainda tem toda a condição política, moral e social, porque ele tem a coragem de falar o que é necessário falar para que a gente mude o país. Nenhum país na história da humanidade cresceu com dinheiro externo, né? A gente precisa fazer, sim, o controle da balança econômica, a gente precisa equalizar nossas dívidas externas para que a gente tenha condição de investir na nação que a gente deseja, ou seja, de fazer com que o país seja um polo de desenvolvimento tecnológico, para que o país seja um polo de saúde complexa, para que a gente tenha condição de atender esses clientes da saúde mundial. O Brasil hoje já atende muitos clientes com condição financeira para usar a saúde privada, então eu estou falando com conhecimento de causa. Então o Brasil pode sim ser um polo de turismo mundial, para que a gente desenvolva de forma ecológica, de forma responsável, o turismo no nosso país. A gente pode ser um polo de turismo cultural, porque, como a gente acabou de falar, nós somos o país do futebol, temos uma história muito grande, e todo mundo tem o Brasil, todo mundo, todos os países do mundo, Estados Unidos, a China, Espanha, Portugal, tem o Brasil como o segundo país do seu coração. Então o Brasil tem uma imagem querido mesmo. O Brasil tem uma imagem muito positiva. Então eu estou apoiando o Ciro Gomes, estou apoiando o Elvis César, né, ambos pré-candidatos, o Ciro Gomes a pré-candidato a deputado a presidente da República e o Elvis César pré-candidato a governo do estado de São Paulo, porque ambos têm essa coragem e essa determinação de apontar um projeto que está em construção, né, mas que já aponta linhas claras para que a gente tenha no Brasil um país e uma nação autônoma, um país e uma nação que pense, que dê a dignidade do seu povo continuar vivendo na sua cidade, no seu estado, com trabalho, com dignidade, criando a sua família, com saúde. Então, hoje eu estou pré-candidato, e eu estou falando aqui para você em primeira mão. É bom saber disso, né? Porque você tem um acúmulo de força, de trabalho, de liderança nessa área aí, é importante, né? Dar voz a essa... E a minha candidatura tem um pouco, minha pré-candidatura tem um pouco disso, né, guerreiro? A gente precisa entender o seguinte, que a cada 2 anos a eleição vem sendo transformada numa festa. E ela não é uma festa. A eleição é o quê? É a única possibilidade que você, eleitor, tem de manter empregado o funcionário que te serve ou demitir ele. Então, verdade, vai ter uma os avaliação, candidatos, né? vêm aqui e falam o seguinte: me deixa empregado mais 4 anos. Aí esse cara vem aqui e traz uma Coca-Cola, traz um pãozinho, traz um pão de queijo, 45 dias dá um emprego pro sobrinho, pro tio, manda uma bandeira, paga uma conta de luz, paga uma conta de água. Esse tipo de cara que é o responsável pelo país estar do jeito que está. Né? E o desafio não é eleger esse cara, porque você pode muito bem eleger um cara e falar, puta, esse cara, o Eric Eloy é um cara gente boa, vou eleger o Eric Eloy. O desafio é, entre o 2 de outubro e o 1º de janeiro, o Eric Eloy vai servir a população que votou nele ou específicos setores da economia e da sociedade que vão se aproximar dele? Aqueles setores que dão um vinho de R$1.000, R$10.000, que mandam o carro te buscar em casa, que pagam o jantar. Então, esse tipo de momento que o brasileiro tem a cada 2 anos, que é de manter empregado ou de colocar na fila do desemprego aquele parlamentar que não cumpriu com seus compromissos, que não representa mais a coletividade da população. A hora de renovar é agora, 2022. O Eric está falando aqui de um cenário polarizado, é verdade. O Ciro Gomes, ele tem um projeto de desenvolvimento para o Brasil, né? Ele defende esse plano. Então, tipo assim, eu estou acompanhando os pré-candidatos aí a presidente, a deputado, a governador, e a gente precisa eleger um projeto, não é uma pessoa. Porque o que vai fazer a diferença na vida da população é um projeto. E você tem um projeto de vida, né, Eric? Que é lutar pela enfermagem, é lutar pelos menos desfavorecidos, né? É lutar pelo povo, né? É uma luta que vem de muito tempo. Infelizmente, Guerreiro, muitas pessoas tratam essa questão da candidatura como um sonho, né? E não é um sonho, é uma responsabilidade. É verdade. Tudo isso que a gente falou aqui é política, né? Como que muda tudo isso que a gente falou? Então, muitas pessoas acham que ser parlamentar, ou ser prefeito, ou ser vereador
vai mudar de vida porque você vai ter um emprego, vai ter um ganho. Isso não é um emprego, né? Isso é uma opção de vida. Então você precisa se doar e precisa continuar se doando toda a vida para que você cumpra, né, a sua tarefa de vida de transformar a sociedade. Então a política é um instrumento de transformação social. Se for um instrumento de transformação social, financeira e pessoal, modéstia à parte, isso eu já tenho. Né? Então a gente tem que debater as questões políticas e ter coragem, e mais que coragem, tem que ter a capacidade de manter de pé as bandeiras que você, lá na campanha eleitoral, ergueu e levantou. É verdade. Então, Guerreiro, eu estou pré-candidato a deputado federal, primeiro lugar que eu estou vindo falar aqui com você, agradeço. Cara, que honra, hein? Né? Que honra. Você é um amigo de longa data, né? Teve numa empreitada prazer, com a gente, né? lá em Santo André. É verdade. Né? Sofreu com a gente as consequências da política nefasta, da política clientelista, da política fisiológica. Né? Isso é importante dizer. E isso fez com que você ganhasse a minha admiração, meu respeito. Né? É e bom a gente saber, não, porque eu sempre te admirei também, Guerreiro. porque a gente não pode desistir das pessoas que infelizmente estão discutindo hoje se comem um prato de comida no almoço ou no jantar, e daquelas pessoas que estão passando muita fome no Brasil, que é o país que mais produz alimento do mundo. Então a gente precisa ter consciência, né, de que o verdadeiro cristão, ele não apoia a tortura porque Cristo foi torturado. Ele não apoia a injustiça porque Cristo foi injustiçado. Foi julgado e condenado sem defesa. E executado. De madrugada. Né? Então foram 22 pessoas no Rio de Janeiro que a mim não interessa o crime dela. Se a gente, na nossa legislação, determina que todo mundo tem que ser preso, aconteceu um crime. Aconteceu um extermínio. Aconteceram várias execuções. Isso no Brasil não pode ser normal. Então, o candidato que vem aqui, ou que você encontrar, que se diz cristão e que defende qualquer que seja, né, ações como essa, como por exemplo, os policiais rodoviários federais que mataram numa câmara de gás dentro de uma viatura um cidadão em Sergipe. Qualquer candidato que defenda esse tipo de atitude, ele não é cristão. Mas o problema não é nem se ele é cristão ou se ele não é cristão, porque a gente pode ter qualquer tipo de religião. O problema é que se ele já mente para você, nesse momento, que ele está vindo aqui te pedir um emprego, porque a verdade é essa. O deputado é empregado do povo. O prefeito é empregado do povo. Servidor trabalha do e povo. serve para o povo. Então, a Margarida, que a minha mãe foi Margarida há muito tempo, ela tem que ter uma voz ativa a ponto do vereador escutá-la, do deputado escutá-la, do governador escutá-la, do presidente escutá-la. Mas se ao contrário disso, esse cara já dá indícios de que ele não é verdadeiro consigo mesmo, prega algo que ele não pratica, preste atenção. E esse é o momento. Então assim, eu não sou contra nenhum ser humano, pelo contrário. Eu estou aqui defendendo um Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o do Ciro Gomes, que eu acredito, que eu vou votar, que eu vou me doar para esse projeto. O PND do Elvis César, que é nosso candidato a governador do estado de São Paulo, que é um cara que já foi prefeito, que é o cara que entregou uma cidade melhor do que a que ele pegou, e tem a coragem de ser candidato, de se colocar candidato nessa condição de polarização e de intolerância política. Então a gente precisa chegar em todos os espaços e falar o que a gente sente, o que a gente faz, o que a gente é e o que a gente realmente vai fazer. Então se a pessoa ganhou a eleição e ela teve os compromissos dela, que ela não cumpriu os compromissos dela e não prestou contas, essa pessoa não merece seu voto de confiança. Essa pessoa merece ser demitida. Então na minha empresa eu tenho o direito de demitir. A qualquer momento, a qualquer data. E você que elege o presidente da República, que não está feliz com ele, você pode demitir ele? Chegou a hora, né? A hora é agora, né? É essa a condição. Então eu não quero extremos, eu não quero violência. Eu quero que o Brasil seja colocado em primeiro plano. Eu não quero saber de João, José ou Maria. Eu quero discutir quem tem plano, quem apresentou plano e quem tem coragem de fazer autocrítica do que o Brasil se transformou. Então a gente precisa fazer autocrítica de tudo o que aconteceu no Brasil nesses últimos 30 anos. Por que o desemprego está desse jeito? Por que a crise econômica está desse jeito? Então tem vários responsáveis. Tem uma raiz aí, né? É a política que é responsável por todos os avanços e por todos os retrocessos brasileiros. Desde o preço do leite ao preço da gasolina. É tudo a política que determina. Tudo a política. Então, Guerreiro, sou pré-candidato a deputado federal, estou no PDT, hoje apoio Ciro Gomes e Elvis César, porque acredito no projeto deles, e vamos, com certeza, fazer com que o Brasil faça o debate. Seria maravilhoso, viu, Guerreiro?
vamos aqui conjecturar, pensar no futuro. Maravilhoso ver Lula e Ciro Gomes no segundo turno. Porque se você parar para pensar nas últimas pesquisas, o Lula está a 21 pontos do Bolsonaro. Não é isso? Na última agora, né? Isso. E o Ciro está a 21 pontos do Bolsonaro. Então, se você quer ver um país sendo realmente, no momento de eleição, discutido, debatido e projetos sendo apontados, e os projetos estão claros, né? Um defende a taxação de grandes fortunas, o outro defendia, mas não defende mais. São pontos que quer ser discutido. Porque eleição é um momento de debate, né? Vem com a gente, vem discutir o Brasil, vem colocar os problemas na mesa, vem apontar soluções. Ciro Gomes, presidente da República, e Elvis César, governador. Hoje, no momento de pré-campanha. Lá na frente a gente volta para falar de eleição. Legal, ó. Queria te agradecer, Eric, pela sua presença aqui, por sua participação. Deu uma aula sobre enfermagem aqui, sobre o cenário político nacional. Se posicionou, porque diante de tudo que ele falou, de tudo que a gente está vivendo, não existe outro caminho que não seja a política. A gente queria te agradecer, desejar sucesso nessa empreitada aí da pré-candidatura, um desafio grande, mas a vida é feita de desafios. E agradecer você, guerreiro, pelo bate-papo aqui no nosso Papo na Varanda 013. Aqui, vamos brindar a sua presença. Se despede do povo lá, do pessoal do Voz do Povo, pessoal aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos vendo. Eu queria que vocês entendessem que o nosso projeto já é exitoso, né? Porque você vem da periferia de um estado, de uma cidade, e completar 40 anos, você precisa entender que você é um vitorioso. É uma vitória. Aí nesse contexto, você ainda tem uma família com saúde, você ainda tem a capacidade e a condição de falar o que você pensa, você ainda consegue pesquisar e ser autocrítico com questões que a grande maioria das pessoas não querem, não fazem. Isso já é ser exitoso. Então a minha tarefa, guerreiro, continua, né? A minha tarefa ela só finda com a minha morte. E a todos vocês que nos assistem, peço que pesquisem, peço que estudem, peço que avaliem. Eu sei que esse momento não é um momento onde a grande população está pensando em eleição. Nós somos uma pequena bolha da sociedade que pode se dar o luxo de discutir essas questões. Mas no momento certo vai chegar. E esse vídeo, graças à internet, que é um espaço muito democrático para todas as direções, ele vai reverberar, ele vai ser visto, revisto, ele vai ser avaliado, ele vai ser estudado. E usem a internet para buscar informações corretas, né? Para pesquisarem sobre os candidatos, para pesquisarem sobre o que nos trouxe até isso, para avaliar, para além da questão, né, do Eric ou do Guerreiro, ou do Gabriel, que está aqui também com a gente, o da Viviane, que está aqui também com a gente, muito obrigado, o do Jamil, que está aqui com a gente também. As pessoas, elas são findáveis. Os projetos, as nações, os estados, elas são imortais. Então, a gente precisa buscar o que a gente quer para que as próximas gerações sintam, e não as nossas limitações. Nós, enquanto cristãos, estamos todos os dias aprendendo a andar. E, de vez em quando, a gente cai. Agora, um território, um município, um estado, um país, uma nação, ela precisa estar entregue a quem realmente de direito vive no mundo real, que são as suas populações. Então a gente agradece, eu agradeço, Guerreiro, você, com todo o prazer, estou à sua disposição. Quero te receber lá em Santo André para a gente tomar um café lá também. Mas vamos sim. Para que a gente continue fazendo essa ponte, né? Desse instrumento democrático, que é a internet, uma ponte com a população, para que ele entenda que um vereador tem um papel, um deputado tem outro papel, um prefeito tem um papel, um governador tem outro papel e um presidente da República tem um outro papel. Então, isso é muito importante. O conhecimento faz com que você não seja enganado. Então, a nossa saúde é a coisa mais importante e é o que determina se a gente é exitoso ou não na nossa vida. Mas fazer da nossa saúde um instrumento de transformação e de realização pessoal é papel nosso. Isso é nosso. Então, muito obrigado, Guerreiro, mais uma vez. Tamo junto. Um prazer, sempre. E vamos à luta, porque a vida segue. O slogan é Eric Eloy? O novo de verdade. O novo de verdade. Um brinde de novo. Sucesso pra você, tá bom? Eric Eloy, figuraça aqui. Tamo junto. Democracia não é o paraíso, mas ela consegue garantir que a gente não chegue no inferno. Leandro Carnal. Obrigado, Eric Eloy. Assista e compartilhe os nossos vídeos.